Olá, crianças, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à nossa semana, não é? De aulas. Então, nós queremos começar agradecendo a Deus por esta semana, por esta oportunidade, por sua vida e que Deus abençoe você, sua família, sua escola, seus professores. Nós queremos dizer a todos que sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Papai do Céu que abençoe as nossas vidas, abençoe a vida dos nossos familiares e abençoe as nossas aulas, que Ele renove as nossas forças a cada dia, que todos os dias você possa ter coragem de assistir suas aulas, fazer suas tarefas, ajudar a mamãe, não é, que está ajudando você aí a fazer sua tarefa, que você possa fazer suas tarefas com vontade de fazer, de aprender e com alegria, tá bom? Quero ver todo mundo feliz fazendo todas as tarefas e todos os professores, tá bom? E a de tia Gorete também. Não quero ninguém zangado, não quero ninguém triste, quero todo mundo feliz fazendo a sua tarefa, tá bom? Então, olha só, vamos começar com uma oração. Tia Gorete vai pedir para que vocês fechem seus olhinhos, porque nós precisamos pedir a bênção de Papai do Céu para as nossas vidas, tá bom? Vamos fazer essa oração com Tia Gorete? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tua bondade, pelo teu cuidado, porque tu és bom, porque tu estás conosco. Obrigada, Senhor, porque hoje nós estamos dando início à nossa semana de aulas. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada uma destas crianças e os seus familiares também. Abençoa os seus professores, abençoa a sua escola. Ó Deus, que durante toda esta semana nós possamos receber a ajuda de Ti. Que a Tua boa mão esteja estendida, abençoando cada um de nós. Nós te agradecemos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Crianças, que Deus lhe possa renovar as forças de vocês todos os dias. Que todos os dias você acorde e se lembre de agradecer a Papai do Céu, porque Ele é bom, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós, tá? Tem cuidado dos seus familiares, dos seus responsáveis, e Deus é bom. E Ele tem sido bondoso com todos nós, tá certo? Então, nós estamos aqui para darmos início à nossa aula da semana, tá? Então, vamos lá, todo mundo se preparando para a gente começar a nossa aula. Pessoal, antes de começarmos a nossa aula, eu quero deixar aqui uma palavra aos pais responsáveis. Eu quero agradecer pelo apoio de vocês. Recebi muitas mensagens das crianças que assistiram, né, a minha aula. Eu quero também dizer a vocês que aqueles que tiverem dificuldade no acesso da Plural, da plataforma, que vocês possam entrar em contato, não é, conosco. Cada sala tem um grupo e você pode entrar ali com o contato do professor e você pode tirar suas dúvidas também, perguntando, como você não vai poder naquele grupo estar mandando mensagens, mas tem como você vê lá o número do professor e você pode entrar em contato e tirar a sua dúvida, tá certo? Eu estou à disposição, no que precisarem, podem entrar em contato também comigo. Quando a criança assistir a aula com vocês, quem não estiver conseguindo dar o ok para a aula não ficar pendente, você baixa um pouquinho aquela barra de rolamento lá na sua página e você vai encontrar lá onde você pode dar o ok que a criança assistiu à aula, tá certo? Então, assim, por favor,
façam isso e a gente vai ter esse controle da presença da criança assistindo a nossa aula, tá bom? Então, assim, não fiquem com dúvida no que vocês precisarem, entre em contato conosco, nós estamos à disposição, queremos ajudar para que haja um bom trabalho e uma boa comunicação também, tá certo? Não deixe de nos procurar. Se preciso for, entre em contato conosco, tá bom? Eu quero agradecer e também dar as boas-vindas, que sejam todos muito bem-vindos nessa aula e durante esta semana, tá bom? Que Deus nos abençoe na nossa tarefa de hoje, ok? Conto com todos vocês. Lição José, parte 1. Vamos começar a nossa lição? Meus queridos, para esta aula nós vamos precisar do caderno de apoio, Lição José, parte 1, página 149, lápis para escrever, borracha e lápis para colorir. De posse desse material, você vai começar a sua lição agora com tia Gorete. Vamos lá fazer essa viagem pela história de José, tá bom? Pessoal, nessa lição nós vamos aprender 2 lições para as nossas vidas. Que existe dois sentimentos que ele pode trazer muito prejuízo na vida das pessoas e é muito ruim quando alguém tem esse sentimento em seu coração, que é a raiva e a inveja. É muito ruim sentir inveja e é muito ruim sentir raiva de uma pessoa, assim, até que a gente possa prejudicar ela por causa desse sentimento tão feio. Então, vamos descobrir por que uma pessoa sofreu tanto por causa desses 2 sentimentos. Vamos lá? Vamos descobrir, tia Gorete? Oi, pessoal, estamos de volta com a nossa aula de ensino religioso, dando continuidade à nossa história. Quem lembra da aula da semana passada? A última aula que nós estudamos foi sobre 2 irmãos, eles eram gêmeos, Jacó e Esaú. Vocês lembram que aconteceu uma coisa bem ruim com Jacó e Esaú? Quem lembra o que foi? Muito bem. Gente, olha só. Jacó, ele precisou ir embora da casa dele e ele foi para uma terra distante de onde morava sua mãe para poder ficar lá porque ele fez uma coisa ruim com o seu irmão e ele teve que ir embora, não foi? Ele foi embora, ele morou com o tio Labão, ele passou muito tempo lá e passaram-se tantos anos que Jacó casou e ele e a sua esposa tiveram filhos, e quando Jacó já estava velhinho, Jacó já era pai de 12 filhos homens e de uma menina. E um desses filhos, o nome do filho dele era José. Olha só, na lição de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a família de José. Na lição de vocês, aí no caderno de vocês, só tem esse nome aqui, José. Porém, tia Gorete dividiu a lição em 2 partes. A primeira lição, nós vamos falar um pouco sobre a família de José. Os irmãos de José, o pai de José, que era Jacó, tá? E na próxima semana, nós vamos finalizar com o final da história de José, tá bom? Então, eu quero que vocês peguem aí o material de vocês e nós vamos fazer uma aula bem legal, uma aula bem divertida, tá certo? Com vocês, que é a nossa aula José, parte 1. E agora a gente vai começar a falar de José, o que foi que aconteceu com José. Olha, crianças, José ele era um dos filhos mais novos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos homens, que agora já disse, e uma menina. Olha só, mas o filho mais novo de Jacó, ele se chamava José. José era um filho bem querido de seu pai Jacó. E Jacó amava muito a José, porque José era o seu filho mais novo. E como ele já era uma pessoa de idade, seu pai, ele tinha muito carinho por José. Então ele cuidava muito de José. E houve um certo dia
que ele mandou confeccionar, mandou fazer uma roupa para José. Uma túnica tá lá. O que é uma túnica tá lá? Um casaco bem grande, não é? Com as mangas compridas, bem colorido, bem bonito para José. Quando os irmãos de José perceberam que José estava ganhando aquele presente, eles não gostaram, eles ficaram com ciúmes de José, porque José ganhou um presente bem importante. Uma túnica nos dias de José era muito especial. Quem tinha uma roupa daquela era uma pessoa muito importante. E os irmãos de José, todos bem mais velhos do que José, ficaram com ciúmes de José. Já pensou? E José, feliz da vida, porque ganhou o presente que o seu pai havia dado. O seu pai providenciou aquela túnica para José com muito carinho. E foi por isso que ele deu este presente a José. E os seus irmãos, com muitos ciúmes de José, ficaram todos muito chateados. E José nem se preocupou com aquilo, continuou a vidinha dele usando aquela túnica talá que o seu pai deu para ele. E ele muito agradecido, porque era linda a túnica de José, muito colorida, muito especial, muito bonita. Gente, José, ele gostava de compartilhar tudo o que acontecia com ele. Geralmente a família se reunia, a família de José, como eram muitos irmãos, e eles ali ficavam conversando e contando como foi o dia, o que aconteceu, as histórias que eles precisavam compartilhar, e todos ficavam ali conversando. Era uma família muito grande, já imaginou? 12 irmãos sentados num lugar, todos homens, e o pai por ali também sentado, e todos conversando e ouvindo, não é? As histórias que eles contavam e compartilhavam, e a família ali tinha comunicação, havia diálogo entre eles. E José aproveitou que ele estava no meio dos irmãos e o pai, todo mundo ali. José disse: Eu tive um sonho. E os irmãos começaram a ouvir o que é que José queria dizer. Então José disse: Eu tive um sonho, eu sonhei que nós estávamos trabalhando e juntando o nosso trigo, e eu fiz um feixe bem grande de trigo, e o meu feixe de trigo ele ficou em pé no centro, e o de vocês ficou ao redor do meu. Só que o de vocês aconteceu uma coisa diferente. O trigo de vocês, o feixe que vocês fizeram, eles se curvaram diante do meu feixe, e eu não entendi aquilo. Quando os irmãos de José deixaram ele contar a história que ele terminou, eles olharam para José e eles ficaram muito zangados com José. O que é que você quer dizer com isso, José? Que a gente vai te servir? Por acaso você vai ser o nosso rei e nós vamos obedecer a você? Mas só faltava essa agora. Você é o irmão mais novo, como é que a gente vai te servir? E realmente José era o irmão mais novo. Mas José não contou com a intenção dos irmãos ficarem chateados. Ele contou para os irmãos ficarem sabendo que ele tinha tido aquele sonho. Ele não estava querendo despertar a inveja nem o ciúme dos irmãos. Os irmãos de José já estavam chateados com ele por causa do presente que ele ganhou. Lembra que José ganhou um presente? Sabe qual foi o presente? Estão lembrados? Muito bem, José ganhou o quê? Uma túnica colorida, um casaco bem grande, não é? Colorido. E José, por causa desse presente, os irmãos ficaram chateados com ele. Mas José teve esse sonho e ele compartilhou com os irmãos. E eles realmente não gostaram do que José contou para eles. Ficaram mais chateados ainda. Todos eles ficaram com ciúmes de José e com raiva de José. E José só estava compartilhando o seu sonho, o que tinha acontecido com ele. Só isso que José estava compartilhando. Não era para que os irmãos ficassem com raiva de José. Ele estava conversando com eles e ele não foi entendido e os irmãos ficaram muito aborrecidos com José. E José já era grandinho,
José teve outro sonho. José era um sonhador, não era? Mas ele teve outro sonho muito importante e ele também quis compartilhar o sonho com os seus irmãos, com seu pai. E eles estavam reunidos em outra ocasião. E por ocasião dessa reunião, José lembrou do sonho que ele teve. E ele disse aos irmãos: Eu tive um sonho, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava sonhando e eu vi que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para mim. E os irmãos de José, quando escutaram esse sonho, dessa vez até Jacó ficou chateado com José. E Jacó se levantou, os irmãos já começaram a reclamar entre si, cada um que dizia uma coisa entre eles, muito chateados com José. E o pai, Jacó, olhou para José e disse: José, o que é que você está querendo dizer com isso? Por acaso eu e os teus irmãos, José, nós vamos servir a você? Você será o nosso rei? É isso que você está dizendo? E José ficou ouvindo aquela conversa, eles conversando, e ali os irmãos de José ficaram mais chateados ainda com José. E José, quando ele ia para o campo ver os irmãos trabalhando, ele trazia as notícias para casa. E o seu pai perguntava a José o que era que tinha acontecido no campo com os seus irmãos. E os irmãos de José, eles contavam a José, a seu pai, Jacó, o que os irmãos faziam no campo. E tinha coisas que os irmãos faziam que José não gostava. E José, então, contava para o seu pai. E os irmãos achavam ruim, porque José chegava lá e contava para o seu pai o que José fazia, o que os irmãos de José faziam no campo, com a criação que eles cuidavam dos animais, e eles tinham ovelhas, eles tinham cabras, eles tinham bichos para tomar conta. E às vezes eles faziam coisas erradas, coisas que não deveriam fazer, porque aquilo ali era do pai, era deles também, e eles precisavam cuidar com carinho, não é? Com responsabilidade. E quando eles faziam coisa errada, José contava para o pai que eles não estavam tendo muito cuidado com o trabalho deles. E deixava José triste, porque as coisas do pai têm que ser cuidado com carinho, não é? As coisas da nossa família, dos outros também. Mas como é que eu vou cuidar de qualquer jeito, não é? Dos bens da minha família? Era isso que José não gostava, que os irmãos o comportamento dos irmãos, desse comportamento de eles não cuidarem bem daquilo que era do pai e que depois seria deles, não é? Porque é de toda a família. Então José sempre observava os irmãos e ele trazia informações para o pai. E o pai confiava em José e sempre mandava José ir observar o trabalho dos irmãos. E José sempre ia observar esse trabalho. E José, eles cuidavam dos animais do pai, do seu pai. Eles trabalhavam muito também, os irmãos de José, porque o pai de José, ele era rico. Jacó era um homem rico, porque na época de José, um homem rico era aquele que tinha muitos animais, que tinha muitas ovelhas, muitas cabras, muito bode, tinha gado também, não é? A vaca, o boi, essas eram as riquezas daqueles dias. Então, um homem que tinha muitos animais era um homem rico. E Jacó era esse homem rico, ele tinha muitos animais, muitos filhos para trabalhar para ele. Então, José estava ali naquela família, sendo um dos filhos também. A diferença era que ele era cuidado com muito carinho, não é? Pelo seu pai, coisa que os seus irmãos não achavam muito interessante, esse carinho todo do pai de José com ele. E José se manteve assim fiel, fazendo o trabalho dele bem feito. José era novo, José só tinha 17 anos quando José ganhou aquele presente do pai. E em seguida ele teve os sonhos, que agora ele contou para você. E um determinado dia, os irmãos de José, eles saíram para
e cuidar dos animais. E eles se distanciavam de onde eles moravam. E o pai de José, não é? Jacó disse: "Ô José, venha cá, você vai ver onde é que estão os seus irmãos, para ver se está tudo bem, traga notícias deles para mim, e você vá e não demore." E José foi para se encontrar com os seus irmãos, e era um pouco distante onde José estava. José conseguiu encontrar os seus irmãos. Quando José estava se aproximando dos seus irmãos, algo muito ruim estava para acontecer. Os irmãos de José não ficaram felizes quando eles viram que José estava chegando. E também planejaram uma coisa muito ruim para fazer com José. Veja, José, ele era o filho querido de Jacó. Jacó já era um velhinho e os seus irmãos nem pensaram em seu pai para fazer uma coisa ruim com José, com seu irmão. E quando José se aproximou, eles pegaram José e eles tiraram a túnica de José. José estava vestido com sua túnica, tá lá, com sua túnica nova, colorida. E eles tiraram a túnica de José, jogaram para lá. E eles planejaram matar seu irmão para se vingarem da raiva que eles estavam do seu irmão. E José não tinha feito nada com eles, mas eles estavam com ciúmes, com inveja e com raiva de José. Então pegaram José, tiraram sua túnica e tentaram matar José. Porém, o irmão de José, Rubem, quando viu essa história, disse: não façam isso com o rapaz. O que é isso que vocês vão fazer? Peguem ele e joguem ele numa cisterna dessa, uma cisterna seca que tinha lá. Então José foi jogado naquela cisterna. Qual foi o plano de Rubem? Rubem pensou: eles jogam ele lá na cisterna, depois eu volto e tiro meu irmão de lá, e meu irmão vai em segurança para casa. Mas aí Rubem se afastou deles por algum motivo, e quando Rubem voltou, que foi procurar o irmão na caverna, ele não estava mais na caverna. E Rubem ficou muito nervoso, porque Rubem pensou que eles tinham matado José mesmo. Sabe o que eles fizeram? Estava vindo umas pessoas, muita gente que estava indo para o Egito. Uma caravana de homens que estavam indo para o Egito vender mercadoria no Egito. E quando eles estavam passando por ali, um dos irmãos disse: "Já sei, vamos vender José para o Egito, para essa caravana. Vamos vender José como escravo." E José foi levado. Eles foram lá na cisterna, tiraram José da cisterna bem rápido. Quando a caravana foi passando perto deles, eles ofereceram José como escravo para aquela caravana. Eles venderam seu irmão para aquela caravana. E os homens compraram mesmo José, como se fosse uma mercadoria. E levaram José para o Egito. E quando José estava indo para o Egito, ele foi sem a sua túnica, ele foi vendido como escravo. E eles ficaram pensando: como é que a gente vai dizer ao nosso pai? Um dos irmãos disse: "Já sei, vamos pegar a túnica dele e a gente mata um animal, suja a túnica de sangue e nós vamos levar essa túnica para o nosso pai e nós vamos entregar ao nosso pai." E a gente diz ao nosso pai que José se encontrou com um animal e o animal devorou José. E José, naquele instante, quando eles chegaram para o pai para contar a história de José, eles pegaram a túnica de José e foram entregar ao pai. Contaram uma mentira para o pai. O pai de José, Jacó, já era velhinho e ele amava aquele filho por ser o filho da sua velhice. Então, quando eles pegaram a túnica de José, toda suja de sangue de um bode, eles mataram o bode e passaram sangue nessa túnica de José e levaram para o pai. "Essa é a túnica do teu filho?" Um deles apresentou a túnica para o pai. Quando o pai viu, começou a chorar. E Jacó chorou tanto.
E os filhos sustentaram aquela mentira, porque eles tinham feito uma coisa horrível com seu irmão, sustentaram a mentira. E Jacó chorava e se lamentava, a dor de ter perdido aquele filho. Então, quando as pessoas iam consolar Jacó, ele não queria ser consolado, porque a dor era muito grande no seu coração do que ele achava que tinha acontecido com o seu filho. Enquanto Jacó estava chorando em casa, ele achava que era a morte do seu filho, e ele chorou de verdade, como se tivesse sido a morte do seu filho. Estava o seu filho José sendo vendido lá no Egito para um homem chamado Potifar. Então, o filho de Jacó, ele foi levado para o Egito e ele foi vendido a um homem chamado Potifar. Esse homem, ele era do exército de Faraó. Era um homem bem importante lá no Egito. Foi esse homem que comprou José como seu escravo. Na próxima lição, Tia Gorete vai continuar essa história começando daqui, tá certo? Então, assim, guardem no coração de vocês a história, não é, de José do Egito e seus irmãos. Na verdade, a história, Tia Gorete começou ela hoje, não foi? Contando o que os seus irmãos fizeram com ele e por que José chegou até ao Egito, tá bom? Então, na próxima semana, fiquem aguardando que nós vamos aprender o final dessa história, tá bom? Esse é o versículo, né, da nossa história, né, que nós aprendemos hoje sobre o filho de Jacó. José, filho de Jacó, que não foi amado pelos seus irmãos, não é verdade? Então vamos lá repetir com Tia Gorete, todo mundo juntos. Vamos lá? Quero que vocês todos falem com Tia Gorete, ok? Vamos lá falar todo mundo junto. Fazemos a leitura. Jacó amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talá de mangas compridas. Ok? Esse é o versículo dessa história e agora quer que vocês possam guardar no coração de vocês. Crianças, na história de hoje nós podemos aprender, não é? Que quando se guarda um sentimento ruim no nosso coração, não é bom nem para aquele que guarda o sentimento ruim, nem para aquela pessoa sobre a qual nós estamos sentindo uma coisa ruim, raiva, sentindo inveja. E isso não é bom, isso traz sofrimento para a vida das pessoas. Então, assim, que os nossos corações, neles, nós possamos guardar coisas boas, eu e você, tá certo? Então, assim, quando tiver com raiva, perdoe e assim acalme o seu coração. Quando quiser alguma coisa do outro, estar no lugar do outro, não queira, porque cada um é especial, é do jeito que Deus fez, tá bom? Então, não vamos guardar em nossos corações esses dois sentimentos, tá bom? Vamos lembrar sempre deles. Inveja não é boa e raiva também não é bom, não é? Então vamos fazer isso, guardar em nossos corações somente coisas boas, coisas que vai trazer alegria para nossas vidas, tá bom? Então um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima semana com a próxima lição, tá bom? Beijos! Agora que nós terminamos a nossa história, nós vamos passar para a nossa lição, tá bom? Então vamos responder a primeira questão. Você vai colocar em ordem as cenas que estão aqui embaixo, tá bom? Então vejam só, você vai descobrir o que foi que aconteceu com José, se José estava chegando para encontrar com os seus irmãos, o que foi que eles fizeram com ele? Eles viram José, eles combinaram e jogaram José numa cisterna, lembra que agora te disse? E depois eles tiraram José
para vender ao José aqueles comerciantes que estavam indo para o Egito. Então, organize aí a sequência, tá certo? Vai ser 1, 2, 3 e 4 e você vai colocar a resposta no lugar certo. Você vai olhar a cena e você vai descobrir onde é que você vai colocar a cena 1, a cena 2, a cena 3 e a cena 4, tá bom? Então, façam isso, por favor, que eu sei que vocês conseguem fazer e deixem prontinho e respondido, tá bom? Vamos responder a segunda questão. Por que os irmãos de José venderam ele? Alguém pode dizer qual é a razão dos irmãos de José terem vendido José? Eles venderam José para os mercadores, os comerciantes que estavam indo para o Egito, não foi? E eles venderam porque eles tinham raiva e inveja de José. Então José, ele era odiado pelos seus irmãos, por isso que eles fizeram isso com ele. Então eles tinham raiva e tinham inveja de José, por isso que eles venderam seu irmão. Que agora já falou desse assunto para você, não foi? Vamos para a questão 3. O 3 você vai copiar o versículo de Gênesis 37, 3, que está no início da sua lição. Como você faz na sala, porque agora vocês vão copiar esse versículo aqui na terceira questão, tá bom? Façam bem bonito, deixem o material de vocês bem lindo, tá bom? Quarta questão, você vai pintar a cena. Essa cena, você lembra, não é? É o que essa cena representa. Vocês estão vendo os comerciantes pagando aos irmãos de José por estarem comprando José como escravo e levando José para o Egito como se fosse uma mercadoria, não é? Então, assim, bem colorido nessa cena e bem bonito, tá bom? E deixe a sua tarefa toda prontinha, bem bonita, tá bom? E agora ele vai contar, tá? Com essa participação de vocês, tá bom? Então, não deixe de fazer as tarefas de vocês. Essa é a nossa agenda do dia 25/5/2020, Lição José, parte 1, página 149, atividade página 150. Aí na página seguinte eu estou deixando para vocês um link do vídeo Os Irmãos de José. É uma música bem bonita da cantora Rose Rios e eu espero que vocês gostem porque é bem colorido e ela fala do que os irmãos de José fizeram com ele. Vocês vão gostar da música, ela é bonita, tá bom? Depois eu quero saber se vocês gostaram mesmo. Aqui está o link, espero que vocês aproveitem esta lição e que ela seja uma bênção na vida de vocês. Um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima lição, se Deus quiser. Tchau!